Temos hoje connosco um homem que não teve uma vida fácil, mas que se apresenta sempre de uma forma genuína e positiva perante as vicissitudes que se apresentam no seu caminho. Com uma força e uma paixão pelo que faz, Jorge Coutinho acredita que o mundo é o nosso recreio e o amor o nosso legado. Jorge, muito bem-vindo aqui à Juice Academy. Muito obrigado. Para quem não o conhece, conte-me um pouco. Quem é o Jorge? Isso é uma pergunta que podemos estar aqui a próxima meia hora já. Quem é o Jorge? O Jorge é pai, irmão, filho, marido, amigo, coach, orador, palestrante, como dizem lá no Brasil, escritor. Acima de tudo, sou apaixonado pela vida. Sou apaixonado por aquilo que faço. Tenho a bênção de ser daquelas pessoas que podem dizer que amam aquilo que fazem, não é? Para mim, uma segunda-feira é igual a um sábado, é igual a um domingo. Ajudo pessoas, ou seja, trabalho com pessoas para elas terem mais resultados e serem mais felizes. Portanto, é aquilo que eu faço através quer do coaching. Quanto tempo é que faz? Desde 2007. Portanto, até 2007 trabalhei numa empresa de família, na direção-geral. Depois houve ali uma altura em 2005 que a morte do meu avô paterno deixou-me com uma questão, ou seja, ele poucas horas antes de nos deixar fez-me uma questão, ou seja, foi um coach, entre aspas, embora ele fosse alguém muito, muito humilde, que nem sequer sabia ler, nem sequer sabia escrever, mas fez-me uma pergunta que mudou drasticamente o curso da minha vida e que se calhar é a grande responsável por eu estar aqui. Foi uma coisa muito, muito simples, mas muito forte, que foi, olhou-me nos olhos e disse-me: filho, estás a viver a vida que tu queres viver ou estás a viver a vida que os outros querem que tu vivas? Aquilo foi um murro no estômago e fez-me viajar para quando eu tinha 7 anos e recordar-me daquele sonho que nós temos quando somos miúdos, né? O que é que queremos ser quando formos grandes. E eu tinha, de facto, até me esquecido completamente desse sonho. E esse sonho era ser médico, ser cirurgião, para ajudar pessoas, para curar pessoas. Mas depois, lá está, os nossos pais às vezes têm ideias para nós e por aquilo que nos amam e por quererem o nosso melhor. Foi-me arrastando para o nosso negócio e eu gostei imenso. Os 13 anos que estive lá fui super feliz e aprendi muito enquanto líder, enquanto vendas, marketing e tudo mais. Mas de facto estava a viver ali uma parte de infelicidade, de insatisfação, que hoje fala-se muito no nosso propósito, não é? E de facto a morte do meu avô e essa questão fez-me voltar lá atrás e é quando eu digo: ok, mas agora tenho 30 e algo, tinha 32 anos nessa altura, quase a fazer 33, se calhar agora voltar para a universidade se calhar não é muito boa ideia, não é? Principalmente de medicina, que são precisos pelo menos 5 anos, mais 4 para especialização e mais 1 para whatever. E é quando me cruzo com o coaching, cruzo-me com o nome Tony Robbins pela primeira vez e ouço que era um fulano dos Estados Unidos, com os seus 2 metros e qualquer coisa, tipo aquele frigorífico de 2 portas. Sim. E que me dizem que ele fazia eventos para milhares de pessoas, eventos motivacionais e que trabalhava com pessoas e disse: eu era muito pragmático nessa altura e eu disse: milhares de pessoas, isso é tanga. Por coincidência, numa revista nacional, nessa mesma semana, sai um artigo onde falavam de coaching e do Tony Robbins. E eu, já tinha ali alguma parte também, embora fosse mais pragmático, mas sempre tive uma frase, foi que não existem coincidências. E disse: isto tem que haver aqui mais alguma coisa. Então fui ao Google, faço uma busca, vejo o nome dele e vejo uma TED Talk dele de 20 minutos. E ele durante aqueles 20 minutos só falava para mim. Okay? Aquela TED Talk não era a mais ninguém, era para mim. E eu disse: vou ter que ir ao vivo ver quem é este gajo, o que é que ele faz. E fui a Nova Iorque, isto depois já estamos em 2007, em março de 2007, final de março. Vou a Nova Iorque a um evento que ele tem, um evento de 4 dias, que é o Unleash the Power Within. E foi verdadeiramente transformacional e foi, digamos, o Ignite para eu depois fazer uma certificação de coaching e depois decidi abandonar, lá está, aquela segurança que eu tinha até então e enverdar por esta área do coaching e da parte da motivação e do que eu faço hoje, que é basicamente, em termos de coaching, trabalhar diretamente com CEOs, com diretores gerais,
Tenho uma equipa de coaches comigo e depois tenho a parte de palestrar. Tenho um livro escrito, estou neste momento a iniciar a escrita de um outro livro que vai sair este ano em outubro. Ligado também ao Tony Robbins, fui o primeiro coach do mundo de língua portuguesa a fazer parte da equipa oficial dele e depois mais tarde trainer. Hoje em dia sou apenas trainer porque pedi para ser enquanto coach para me focar mais no meu próprio projeto e na minha própria empresa. Uhum. Se calhar antes de começarmos a área do coaching, como é que é trabalhar com família? Isso é uma excelente questão. É fantástico. Porquê? Porque se calhar, embora o meu pai nisso tenha sido bastante... Ou seja, ele não me ofereceu a cadeira da direção-geral, tipo, olha, está aqui, senta-te aqui. Não, fez-me de alguma forma passar por todas as áreas. Mas é fantástico porque é uma coisa nossa, não é? E temos uma proximidade muito grande, temos uma ligação muito, muito grande. E é também uma coisa muito boa porque... E até pela nossa cultura latina, não é? Vivemos tudo com muita paixão, com muito sentimento, com muita intensidade e acabamos por misturar família com a parte profissional, ok? E eu lembro-me ali em alguns momentos de tensão em que, lá está, eu quando saía à sexta-feira, eu não queria ouvir falar do meu pai e do meu irmão só na próxima segunda-feira, ou seja, era como se eles fossem só sócios meus e perdia-se um pouco essa parte. Portanto, acho que temos que ter aquilo que hoje em dia se fala até no coaching, uma inteligência emocional bastante grande para conseguir ter a clareza até que, ok, eu se calhar vou ter um conflito profissional, não é? Por algo, claro. E que é perfeitamente normal e que deve existir, porque temos visões distintas, mas esse conflito profissional não passa para a parte pessoal, ou vice-versa. Ou se tive alguma situação pessoal, entrar na empresa sem esse filtro. O que para nós, latinos, não é fácil, não é? Porque somos mais emocionais, sentimos mais as coisas, não é fácil. Portanto, eu diria que tem as suas vantagens pela proximidade. Pela confiança, não é? Os negócios viam muita confiança, não é? Exatamente. Eu ainda ontem falava isso com uma empresa, com uma equipa que é a base, é a confiança, portanto, transparência, a honestidade, isso é ótimo. Por outro lado, há aquela parte emocional que se nós não temos a inteligência emocional suficiente para saber distinguir claramente o que é uma coisa e o que é outra, acaba por se misturar ali. O que é que para si é o coaching? O coaching, ou seja, de uma forma muito, muito simples, é transportar alguém, até porque a própria palavra coach, muitas pessoas pensam que é um treinador, não é? Que vem do coach treinador, mas não vem do coach carruagem. Portanto, aquilo que o coach faz é transporta entre aspas, alguém de um ponto A ao ponto B, ok? Ajudando através de facilitação de questões que o vão levar a encontrar estratégias mais efetivas, estratégias mais, digamos, mais fáceis, mais simples, ajudando a ultrapassar obstáculos tais como medo, crenças limitantes, bloqueios internos. Porquê? Porque o coach, como está distanciado emocionalmente do problema, ou seja, o que é que nós fazemos, voltando aqui um pouco atrás, o que é que nós fazemos quando queremos ir de um ponto A para o ponto B? Normalmente até porque a nossa mente está treinada para procurar o problema, não é? Temos aquela tal mente reptiliana que busca sempre aquilo que está errado ou aquilo que está em falta. Então nós quando queremos ir do ponto A para o ponto B, nós não vamos diretamente olhar para a solução, ou não vamos olhar para aquilo que é possível. Nós vamos olhar sempre para a dificuldade, para o problema, vamos focar nessa área. Então o coach, por estar de alguma forma afastado emocionalmente e também por ter algumas técnicas que lhe permitem fazer isso, vai através de questões, através de ferramentas, mais uma vez, questionar o seu cliente e levá-lo a que ele encontre estratégias, a que ele encontre novas crenças, novas regras, novas ferramentas para ir de uma forma mais efetiva, lá está, do dito ponto A ao ponto B. Mas qual é que é a diferença então de um coach para um psicólogo? Ou seja, se nós olharmos para a psicologia, aquilo que a psicologia faz é leva, ou seja, temos aqui três passos, não é? Presente, passado, futuro. O coaching funciona do hoje. Onde é que eu estou hoje e onde é que eu quero estar? Não interessa o que é que aconteceu aqui atrás. Mas eu tenho uma crença que veio porque eu tive um negócio que faliu. Eu tenho uma crença porque tive um relacionamento que não funcionou. Okay? Isso para o coach não é extremamente importante. Ele quer onde é que estamos, o que é que está a limitar aqui, o que é preciso eliminar aqui para irmos para o tal ponto B que está no futuro.
Psicologia foca-se mais aqui atrás. Ok, então vamos ver o que é que aconteceu nesse relacionamento, vamos ver o que é que aconteceu, que limitou, que criou aqui barreiras internas, que criou, portanto, trabalha mais no passado. O coaching mais presente para o futuro, psicologia mais no passado para ter impacto no hoje, para que nós hoje consigamos eliminar esse dito bloqueio ou algo que nos limita aqui. Porquê é que uma pessoa deve procurar um coach? É assim, qualquer pessoa, eu sou adepto, aliás, eu próprio tenho um coach, eu estou na área do coaching, vai fazer 12 anos já, e eu próprio tenho um coach permanentemente nestes 12 anos, ou seja, há 12 anos que tenho um coach, ou seja, eu tenho o meu coach agora, tenho há 11 anos, o Mike, está comigo há 11 anos, já não temos sessões tão periódicas como tínhamos no início, mas é alguém que eu no limite recorro cada mês, cada 2 meses. O coach vai-nos facilitar resultados, vai-nos facilitar ferramentas, vai-nos colocar, mais uma vez, porque há muita gente que diz, ok Jorge, mas tu és tão bom naquilo que fazes, és um excelente coach, porquê é que precisas de um coach? Tu sabes as questões, não é? Claro. Porque da mesma forma que eu sei as questões, eu também sei criar as objeções para as mesmas questões. Portanto, um coach, mais uma vez, a grande vantagem que tem em nós termos um coach é que ele está desligado emocionalmente, está desligado até racionalmente de algo que nós estamos ligados, não é? Portanto, ele ao estar de fora consegue-nos fazer questões que nos vão levar a olhar para a mesma coisa de uma outra forma e até para algo que nós não conseguiríamos ver. Porquê? Por estarmos tão focados e tão presos, eventualmente, àquela situação, emocionalmente ou racionalmente. Então, e sendo uma coisa tão difícil de avaliar, não é? Como é que um coach se pode avaliar? Quanto é que pode custar um coach? Como é que isso funciona no mundo do coaching, não é? Sendo uma coisa tão difícil de avaliar, não é? Ou seja, o coach, e é aquilo que eu digo quando ensino coaching, ou seja, quando treino pessoas para serem coach, o nosso valor está diretamente ligado ao valor do nosso resultado. Okay? Porque é que há um coach que cobra X e outro que cobra X mais Y, não é? Portanto, tem a ver com o seu valor, tem a ver com a sua experiência e tem a ver com aquilo que ele proporciona em termos de resultados. Isto é a mesma coisa, porque é que um Cristiano Ronaldo custa 10 milhões e um Zé Manel custa 5. Porquê? Porque ele em campo ele faz exatamente a mesma coisa que o outro, agora ele tem mais resultados. A mesma coisa é com um coach. Não é o certificado que ele tem, não é o número de horas de coaching que ele tem, que de alguma forma vão impactar o seu resultado. É, acima de tudo, a efetividade do resultado que ele transmite ou que ele proporciona aos seus clientes. Muito bem. Jorge, como é que foi a experiência de estar na equipa do Tony Robbins? Olha, o Tony Robbins tem uma frase que é o step up, não é? Que é, bora lá, eleva-te. Vamos a isso. Então é, acima de tudo, estares numa equipe de elite mundial, não é? É como estares, sei lá, numa equipa com 11 Ronaldos, percebes? Onde o teu standard está permanentemente, ou seja, não existe conforto, estás permanentemente a ser posto em causa, estás permanentemente a ser desafiado. Tens um problema, bem, hoje eu tive um dia mau, ok, o que é que tu podes fazer relativamente a isso? Porque hoje eu não fiz, ok, o que é que podias ter feito? Ali não há desculpa, não há história, ok, é acima de tudo um ambiente altamente responsabilizador de, ok, aconteceu-te isso, é um facto, e o que é que podes fazer? Ok? Claro. Ou seja, alta performance no seu máximo. Okay? E o que é que isso contribuiu para o Jorge que é hoje? Olha, contribui muito, até porque, e é aquilo que eu digo, ainda ontem partilhava isto com esta empresa onde eu tive, eu há 5 anos atrás tive um evento pessoal, não é? Que é um life-changing event, que foi a perda da minha filha de 5 anos para o cancro. E que é algo, como podes imaginar, que, quer dizer... Possível de imaginar. Uma coisa que... Mas se tu olhares quando perdes um pai ou uma mãe ficas órfão, quando perdes aquela pessoa que tu amas, que é a tua mulher, ou ficas viúvo, quando perdes um filho não existe nome, portanto é algo que não se pode quantificar, só vivendo. E eu hoje vivo uma vida extremamente realizada, sou um homem extremamente feliz, sou mais feliz hoje do que há 5 anos atrás, sou mais realizado hoje do que há 5 anos atrás.
e só o sou de facto porque estive rodeado de pessoas que, lá está, que me obrigaram, entre aspas, a que eu crescesse, a que eu assumisse a responsabilidade por tudo aquilo que me acontece. Ok, perdi uma filha, é um facto, é algo que eu não posso mudar, não é? É algo que eu não posso chegar ali e fazer um erase e dizer, ok, não, isto não aconteceu. Agora é algo, o que é que eu posso fazer com isso? Não é? Em quem é que eu me vou tornar? Vou usar isso para quê? Para ser uma vítima, para ser um bêbado, um drogado, um falhado, um miserável? Ou vou usar isso, pelo contrário, para me tornar melhor, para todos os dias isso ser o meu drive, para que todos os dias isso me possa inspirar a que eu seja melhor e, ao mesmo tempo, com isso e sendo aquilo que sou hoje, chegando ao pé das outras pessoas, tenho uma autoridade sobre dor que não é dos livros, que é de viver, tenho uma autoridade sobre sofrimento, que é de viver, tenho uma autoridade sobre resiliência, que é de viver, e isso impacta e inspira as outras pessoas. Portanto, acima de tudo, o que eu ganhei de estar nessa equipa foi criar este Jorge que tu tens hoje aqui à frente. Percebes? Este Jorge era um Jorge que não existia há 5 anos. Portanto, foi um Jorge que eu criei, que normalmente eu costumo dizer que foi forjado pela dor. Mas que fui eu que decidi, é como eu normalmente digo, a dor não dói. O que nós fazemos com a dor é que dói. A dor está lá, isto é como tu ires ao ginásio. Não é? Se tu queres ter músculos, se queres ter um corpo trabalhado, tem que doer, não podes ir para lá fazer, não é? Ok? Não, tem que doer. E é essa dor que te vai construir. Portanto, a dor emocional, e neste caso até uma dor espiritual, fazem com que tu procures dentro de ti o teu melhor. Ou seja, tu utilizas aquela dor para ir resgatar uma parte de ti, quer mental, quer emocional, quer acima de tudo espiritual, porque quando vives algo desta forma tens que ir... A parte emocional não chega, a parte mental não chega, tens que ir ao espírito, tens que ir à alma e tens que ir resgatar algo que está lá e que só com essa dor é que tu consegues lá ir. E tornas-te alguém muito melhor do que o que tu eras antes. O que não quer dizer, e fazem-me esta questão, mas tu não tens dias maus. Tenho, e bastantes e bastante maus. O que é que a diferença do Jorge de hoje é que eu hoje estou bem com esses dias maus. Eu digo, ok, é um dia mau, isto é a mesma coisa quando temos um dia de sol e há dias em que chove e faz vento e está frio, faz parte, ok? Portanto, o problema não é o dia menos bom ou mesmo o dia muito mau. O problema é tu aceitares esse dia e dizeres, ok, faz parte, eu vou ter que sentir isto hoje, não é? Mas amanhã, ou depois, ou para a semana, o sol vem e vou ter de novo um dia bom. Portanto, é aceitares esse menos bom. E o que é que diria o conselho é que daria a uma pessoa que tivesse a passar por uma dor semelhante? Dor da perda, porque ao fim e ao cabo é isso que nós... Olha, há 4 passos e é sobre isso que eu irei fazer o meu livro. Há mais uns passos ainda, mas estes são os essenciais. Primeiro, a consciência. Tu, para ultrapassares uma perda, e seja ela financeira, seja ela de relação, seja ela de um ente querido, aquilo que for, tu tens que elevar o teu nível de consciência. Tu só vais conseguir olhar para a mesma coisa de uma outra forma quando procurares na tua consciência, na forma de ver algo diferente, não é? Por exemplo, eu nunca fiz aquela questão do porquê eu, porquê ela, porquê nós, não é? Eu fiz sempre, até pelo vício do próprio coaching, para quê, não é? Para quê? O que é que eu vou fazer com isto? Em quem é que eu me vou tornar? Para que é que eu estou a viver isto? Percebes? Portanto, é procurares o teu nível de consciência, subires, leres algo que te vai mostrar que há algo mais sobre a vida, olhares, neste caso, olhares para a vida de uma outra forma. Por exemplo, eu olho para a vida como uma porta, okay? Nós nascemos e abre-se algo, não é? Chamamos-lhe porta, e nós temos ali a nossa vida inicial ali. E há uma outra porta que se abre, que é a morte, e tu não sabes o que é que está do lado de lá. Portanto, eu vejo a vida como 2 portas, uma entrada e uma outra entrada para algo, ok? Portanto, é isso que me faz olhar para a morte de uma outra forma. Portanto, consciência. Segundo, precisas de aceitar, ok? Já Carl Jung sempre disse aquilo que você resiste, persiste, não é? Aquilo a que nós resistimos vai persistir. Portanto, quanto mais resistes, quanto mais evitas, enquanto tu não aceitares. Portanto, eu aceitei sempre. Eu lembro-me desde o primeiro dia, desde o diagnóstico, que eu, ok,
bora lá, aconteceu, embora lá, nunca fiz aquela questão, é lógico que na primeira noite aquilo, eu não sabia se estava acordado, se era um sonho, se era um pesadelo, se estava a sonhar, se estava a imaginar, mas pronto, mas aceitei, ok? Tanto que a segunda questão que eu faço à médica, quando ela me diz que a Nono que tinha um tumor gigantesco, eu disse, ok, o que é que vamos fazer? Não foi tipo, foi ok, então vamos. Partir para a solução. Terceiro passo, perdão. Precisas de perdoar, precisas de ter compaixão, precisas de perdoar a ti, a quem te fez algo que aconteceu, não é? Há muitas pessoas que numa situação destas revoltam-se com Deus, pessoas que são crentes, não é? Portanto, precisas de olhar com um olhar de perdão, de compaixão. E aí foi uma grande aprendizagem que eu tive com a Nono, com a minha filha, numa situação em que ela estava prestes a fazer a cirurgia ao rim, e nós contámos uma história que ela, portanto, queriam abrir-lhe uma janelinha e que iam, porque o cancro para ela, portanto, para uma criança de 4, 5 anos, ela não sabe o que é o cancro, não é? Então a gente dizia que ela tinha um bichinho, ok? E a história, que até foi a mãe, a história foi, olha, vamos abrir aqui uma janelinha, como fizeram à mãe, ou saíste uma janelinha, então vamos abrir aqui uma janelinha e o médico tira-te esse bichinho que tens aí e tu ficas boa, e ela muito, muito feliz, e depois eu posso ir à praia, à escola, sim. E ela diz aquilo, mas passado alguns minutos ela fica assim pensativa e diz, papi, então e o bichinho vai ficar bem? Ele vai ficar sozinho? Como é que ele fica? Percebes? Portanto, a compaixão de uma criança de 4 anos que tem um bicho que lhe tirou a escola, amigos, sol, praia, cabelo, e ela tem a compaixão de dizer, mas como é que ele fica? Portanto, isto é algo que é inato a nós. Se uma criança a 4 anos faz, nós conseguimos fazer. Portanto, perdoar. E por último, o quarto passo, a gratidão, agradecer. Não é? Eu acho que nós hoje vivemos numa sociedade em que procuramos e exigimos muita coisa de nós, dos outros, da própria vida, temos muita coisa, não agradecemos. Normalmente eu costumo dizer que nós devíamos agradecer assim que nós acordamos todos os dias, nós devíamos agradecer, não é? Porque é mais um dia que estamos vivos. Por andar, o facto de nós andarmos, temos 2 pernas, temos 2 mãos, é facto suficiente para nós agradecermos. E nós pensamos que é normal, não é? Percebes? Porque há pessoas que nascem sem membros, há pessoas que, como tive agora com um grande amigo meu, com o Nuno Santos, que teve um cancro com 16 anos e teve que amputar a perna. Portanto, não é normal. Portanto, agradecer mais aquilo que tens e, sobretudo, agradecer aquilo que não tens, porque é fácil tu agradeceres quando tens uma vida fantástica, quando tens um bom carro, quando tens uma boa casa, quando tens um bom vencimento, um bom relacionamento, quando as coisas te correm bem, isso é fácil tu seres grato. Agora, quando não tens nada disso e mesmo assim és grato, isso é que é ser verdadeiramente grato. Portanto, eu diria que estes 4 passos, consciencialização, aceitação, perdão e gratidão. O Jorge decidiu sair da equipa do Tony Robbins e o que é que o levou a tomar esse passo? Olha, levou-me, eu desde que a Nono partiu pouco tempo depois, não me recordo quando foi e porque é que foi, eu criei um hashtag que uso nas minhas redes e nos meus posts, que é o Be Legendary, né? Que é o ser lendário. E o ser lendário para mim é uma coisa muito simples, não é preciso mudares o mundo, é mudares o teu mundo, é seres feliz, é seres alguém realizado. E eu no ano passado, não, já estamos em 2019, foi final de 2016, mais ou menos, portanto a Nono parte em 2014, final de 2016, eu fiz-me essa questão, foi ok, isto é fantástico, é giro este hashtag do Be Legendary, e o que é que tu estás a fazer para deixares o teu legado? E eu, ok, a forma como eu vivo já é um exemplo disso, mas se por algum motivo eu como normalmente digo, voltar a casa, não é? Eu vejo a morte como voltar a casa, se eu regressar a casa, se eu voltar a casa, o que é que eu deixo cá? Que legado é que eu deixo cá? E não iria deixar, se calhar, um livro, uma mensagem, uma história de vida, mas não ia deixar um projeto que pudesse ser seguido, não é? E então eu tenho uma dívida, entre aspas, de gratidão muito grande ao próprio Tony Robbins, ao próprio ambiente Tony Robbins, por tudo aquilo que eu me tornei. E eu cheguei à conclusão que, não, ok, estou de facto bastante grato, eles ajudaram muito, eu também dei muito e está na altura de eu próprio criar o meu, ou alavancar mais o meu próprio projeto.
Então foi isso que me fez quebrar essas amarras, e muita gente dizia, pá, mas tu és louco, tu vais sair do Tony Robbins, toda a gente quer ir e tu vais sair disso. Sim, porque está na altura de eu próprio dar o meu passo, sair desta zona de conforto. Seguir um novo caminho. E eles diziam, mas que zona de conforto como? Mas isto não é zona disso. Sim, mas para mim neste momento é, portanto, sair e criar o meu próprio projeto, criar a minha própria equipa, criar algo que daqui a amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos, seja o tempo que for, que eu saia e que exista algo e que esse algo perdure. E como é que se chama o novo projeto? Be Coach. Be Coach. Conta-me um pouco... Ser coach. Ser coach, né? Conta-me um pouco o que é o Be Coach. Be Coach, o que é que nós fazemos? Projetos de coaching, ou seja, trabalhamos com empresas, com indivíduos. Mais uma vez, nós funcionamos por estes dois vetores, resultados e felicidade, não é? Que é aquilo que o coaching nos traz. Mas há muitas pessoas que são felizes e não têm resultados, e há muitas pessoas que têm resultados e não são felizes. Portanto, em termos de coaching, é isso que nós fazemos. Somos uma escola de coaching também, ou seja, treinamos pessoas de acordo com a nossa metodologia para serem coaches, para se tornarem coaches. Tenho a parte de palestras e de intervenções mais inspiracionais, mais motivacionais, e depois a própria parte do coaching 1 a 1, onde aqui temos a vertente empresas, temos a vertente atletas e a vertente pessoal, ou seja, em termos de life coaching também. Diga uma coisa, Jorge, como é que se motiva uma pessoa? É assim, não há um como, não é? Todos nós temos as nossas motivações, ou seja, entender que motivação é um motivo para a ação, não é? A própria palavra motivação é motivo para a ação. E nós somos motivados por dois vetores. O ser humano, qualquer um de nós, motiva-se por dois vetores. Por dor ou por prazer. É aquilo que nos faz agir, é aquilo que nos faz entrar em ação, é aquilo que nos faz estar motivados. Portanto, tem muito a ver com nós encontrarmos qual é a dor que me faz agir e qual é o prazer ao mesmo tempo que me faz agir. Grande parte de nós é utilizado por esses vetores, ou seja, nós somos direcionados por fatores externos. Aquilo que o coaching faz, ou aquilo que nós conseguimos fazer através do coaching, não só é encontrar esses vetores e também ajudar a própria pessoa, o próprio coachee, o próprio cliente, a ter a consciência que ele próprio precisa de criar esses vetores. Okay? Eu hoje em dia, até por defeito ou vício daquilo que faço, qualquer situação que eu vá fazer ou qualquer nova ação, eu faço sempre estas duas questões. O que é que eu vou ganhar com isto? O que é que eu posso perder? Okay? Porquê? Ok, olha, posso ganhar isto e posso perder isto. Para eu poder avaliar, ok, então se ganho mais ou se tenho mais resultado fazendo, ok, eu faço. Ou se eu decidir desta forma, o que é que eu vou ganhar e o que é que eu posso, por outro lado, perder. Portanto, acima de tudo, a motivação vem desses dois vetores e, acima de tudo, de nós também encontrarmos aquilo que é o nosso porquê, aquilo que é o nosso propósito. Porque há muita gente que diz, ok, mas eu tenho um objetivo fantástico, sei que se eu atingir aquele objetivo vou ter uma recompensa, mas eu estou bloqueado, eu não consigo, eu não sei, porque não tem um porquê forte. Okay? Quando nós temos um porquê forte, quando temos um drive forte, algo que nos motiva, algo que nos impulsiona, esse porquê, e se tu olhares para as pessoas de maior sucesso, elas quando iniciaram, ou ainda hoje quando criam novos projetos, elas muitas vezes não sabem como é que o vão fazer. Não é? Não têm ideia, mas têm um porquê, têm uma crença muito forte que vão conseguir, e essa crença é alavancada com esse propósito, com essa vontade, com esse querer. Não é? Portanto, eu diria que motivamos pessoas ajudando-as a encontrar aquilo que as vai fazer mover através da dor ou do próprio prazer e, acima de tudo, a encontrar esse tal porquê, esse tal propósito. E como é que se leva uma pessoa comum, mortal, a encontrar o seu propósito? Olha, existem várias técnicas, não é? Ou seja, existem inclusive técnicas específicas. Aquilo que eu normalmente faço e é aquilo que qualquer um consegue fazer é através de questões, ou seja, questionando, levando essa pessoa a encontrar, por exemplo, o que é que era o seu sonho,
não é? Que sonho é que ela tinha quando era criança, que sonho é que ela ainda hoje tem, que valores é que são importantes, o que é que ela valoriza, o que é verdadeiramente importante para ela. Se não houvesse dificuldades ou se não houvesse impossíveis, o que é que ela faria, ou o que é que ela acreditaria. Ao fim e ao cabo é levar-te a encontrar, ou a que tu encontres enquanto coachee, enquanto cliente, aquilo que é a tua verdadeira essência em termos de valores, em termos daquilo que é verdadeiramente importante para ti. Porque se tu olhares para qualquer líder, para qualquer pessoa, por exemplo, Cristiano Ronaldo, não é? Ele desde muito novo que dizia que queria ser o campeão do mundo, o melhor do mundo no que ele fazia. E ele tinha um porquê muito, muito forte, não é? Que era esse acreditar nele, querer ser melhor, pela própria família, se calhar pelas dificuldades, ele querer se superar. Portanto, tem muito a ver com tu ligares aquilo que é a tua missão, que é o teu para quê, com aquilo que é verdadeiramente importante para ti. E depois conseguires trabalhar o teu mindset, porque é isso que muitas vezes nós até podemos ter um porquê forte, mas depois temos aquela dúvida, aquele medo, mas será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que eu mereço? Mas porquê eu, não é? Porquê que serei eu que irei fazer isso? Portanto, é encontrares aquilo que é verdadeiramente importante para ti, em termos de valores, e ao mesmo tempo levar-te a consolidar o teu mindset, que, por exemplo, mais uma vez, no Ronaldo, é o que o diferencia de qualquer jogador, é o mindset que ele tem, é a força mental que ele tem, é as crenças que ele tem, sobretudo acerca dele, sobretudo acerca do valor dele, que o fazem ser aquilo que ele é, ainda hoje, com 34 anos, ser sem dúvida, um dos melhores a nível mundial. Mas Jorge, não acha que ter um coach ou acesso a um coach bastante elitista? Não acho. Até porque, ou seja, eu hoje em dia tenho mais uma vez a gratidão e a bênção de trabalhar com pessoas de muito sucesso, que têm muito, muito resultado financeiro, que têm muito resultado em termos até da família, são pessoas felizes. E eu, ao início, eu lembro-me que o primeiro grande CEO, digamos assim, de uma multinacional com quem eu trabalhei, eu saio da primeira reunião com ele e a minha questão para mim foi: para que é que este fulano precisa de um coach? Porque a reunião que eu tive com ele, ou seja, ele sabia exatamente onde é que estava, sabia onde é que queria estar, sabia o que é que o estava a limitar, o que é que ele precisava a mudar. Ou seja, alguém extremamente pragmático, que sabia onde é que estava, onde é que não estava, tudo claro. E eu saio lá, mas porquê é que ele quer um coach? E depois percebi, não é? Percebi porque ele, como CEO, ele próprio tinha medos, como qualquer um de nós tem, não é? E ele não podia passar esses medos para a equipa dele, ou seja, para a linha de baixo, para os diretores dele, não é? Porque senão os diretores dele iam olhar para ele, então, mas se ele não acredita na própria visão, como é que nós vamos acreditar? Ou se ele tem medo que nós possamos não conseguir, como é que nós vamos? E não podia transmitir esse próprio medo ou essas próprias questões para a linha hierárquica superior lá para fora, não é? Portanto, o coach, eu ali naquele caso era alguém que em conjunto com ele fazíamos brainstorming e eu ajudava a encontrar estratégias mais eficazes, modelos que iriam dar maior resultado, outros pontos de vista. Portanto, era alguém com quem ele podia falar abertamente de tudo, ok? Portanto, isto num CEO. Agora, uma pessoa normal, digamos, eu sou alguém normal, não estou numa multinacional, tenho a minha função, ou seja, contribuo para a sociedade como qualquer outro contribuinte. Porque é que eu devo recorrer a um coach? Porque, mais uma vez, todos nós muitas vezes entramos aqui dentro ou seja, neste espaço aqui entre as duas orelhas. E muitas vezes, quando vivemos momentos menos fáceis, podem ter a ver, lá está, com a perda de um filho, de uma filha, com a perda de um negócio, com uma situação que eu estou a viver no meu relacionamento, ou até um descontentamento profissional, a nossa mente não está treinada para, ok, temos aqui um problema fantástico, isto é uma oportunidade para eu aprender, para eu me tornar melhor. Não. Aquilo que nós vamos fazer é vamos para o estado de vítima, vamos nos agarrar ao problema e tipo, mas porque é que isto está a acontecer? E vamos entrar ali em dor, em sofrimento. Então o coach é alguém que te ajuda, lá está, a sair dessa... A desbloquear.
desse foco negativo e olhares para as coisas de uma outra forma. Portanto, eu não considero nada elitista, e aliás há uma frase, que acho que é do Bill Gates, ou é de um diretor da Google, em que ele diz isso: todas as pessoas deveriam ter um coach. Porquê? E muitas vezes o coach só vai ouvir, porque tu próprio, quando te sais daqui e te ouves, as coisas fazem-te um outro sentido. Então, muitas vezes, o facto de poderes falar com alguém, de expores, até podes dizer: mas isto não faz qualquer sentido. De facto, eu estava aqui a pensar uma coisa que não faz sentido. Sem dúvida. Porquê? Porque temos alguém ali com quem nós verbalizamos, expomos, podemos expor as nossas fraquezas, expor os nossos medos de uma forma que sabemos que é alguém que está ali, que não nos vai julgar, que não nos vai dizer que somos isto, ou que somos menos isto, ou que somos mais aquilo, vai nos ouvir, está ali para nos ajudar, e que nos faz de facto olhar para o problema, para o desafio, como uma oportunidade, não é? Como algo que eu tenho, eu tenho, isto é normalmente como eu quando estava à frente das vendas, eu dizia sempre isto aos meus vendedores: vocês têm que se apaixonar pelo não. Okay? O não tem que ser a melhor coisa que vocês podem ouvir. Eu digo: mas este gajo é maluco. Não, o não tem que ser a melhor coisa que vocês ouvem, porque se vocês ouvirem um não, vocês têm uma oportunidade para aprender como é que vocês podem vender o vosso produto de uma outra forma que não o faziam antes. O que quer dizer que na próxima venda vocês não vão ter só uma forma, vocês vão ter duas formas que podem vender a mesma coisa. Portanto, é olhar para as coisas como uma oportunidade. Sem dúvida. O não, muitas vezes, é o ponto de partida. Exatamente. Sabemos onde é que estão os limites, não é? Exatamente. Isso mesmo. Qual é que é o seu próximo desafio? Já falou do livro, não é? Olha, físico é o Ironman para o ano. Profissional, lá está, é a alavancagem da própria BeCoach, do meu próprio projeto em termos de branding, ou seja, ir ter uma maior exposição em termos digital. Vem aí um podcast, vem aí um canal de YouTube, vêm produtos digitais, gratuitos. Em português ou em inglês? Para já em português. E, portanto, criar equipa, consolidar a marca, consolidar o próprio projeto. Portanto, tenho muito claro o que é que eu quero para este biénio, ou seja, 2019-2020. Em termos pessoais, o desafio é sempre continuar a ser feliz. Não é? Acho que esse que é o nosso maior desafio, é sermos felizes. Ao fim e ao cabo, é isso que todos nós procuramos. Sem dúvida, é ser feliz na jornada e não no destino, não é? Exatamente, isso mesmo. E o que é que gosta de fazer nos tempos livres? Olha, gosto de ler, embora hoje cada vez escute mais do que o que leia, portanto ouço cada vez mais audiobooks. Um grande fã. Grande fã. Audible. Eu odiava, porque eu dizia: não, eu tenho que sentir o próprio papel. E hoje, desde que vi a maravilha que é, vais num voo de 8 horas e lês um livro, vais a conduzir e estás meia hora, percebes? Portanto, ouvir mais do que ler. Adoro correr. A corrida para mim é algo mais do que físico. Adoro correr, especialmente ao nascer do sol. É algo que me conecta comigo, conecta-me com a natureza, conecta-me com algo superior. Fiz paraquedismo durante muitos anos, é algo que ainda quero voltar, porque adoro voar, é uma sensação única. Mergulho também é algo que adoro, porque é quase o oposto. Normalmente digo que paraquedismo é heavy metal, que a queda livre é heavy metal, e mergulho é música clássica, não é? Estás ali, estás em paz. E adoro viver, adoro namorar com a minha mulher, adoro ser criança, adoro brincar. E basicamente é isso. E já é bastante, não é? E já é bastante. Jorge, que livro que leu recentemente que o impactou e que gostaria de partilhar? Olha, há 2 livros que eu voltei a ler este ano, a escutar no Audible. Eu fui a Santiago agora em janeiro, porque a minha filha faria 10 anos, e então eu fui a Santiago. Cheguei a Santiago no dia que ela faria 10 anos. E fui, durante a minha jornada, fui ouvir alguns livros que de alguma forma tinham a ver com o próprio propósito que eu estava ali. E há 2 que já não é a primeira vez que os leio, mas que são livros que me marcaram. Um deles é, em português, acho que é As 4 Verdades, do Dom Miguel Ruiz, The 4 Agreements, do Dom Miguel Ruiz, que é um livro que fala sobre 4 acordos ou 4 verdades
que tem a ver com a nossa comunicação, a forma como nós comunicamos. E foi um livro, quando eu li pela primeira vez em 2008, foi um awakening, abriu-me os olhos para a forma como eu comunicava e para a forma como eu descodificava a comunicação externa, que fala de 4 acordos que nós devemos fazer connosco próprios. E o outro, em português, creio que é Um Homem em Busca de Significado, um homem do Frankl. Do Viktor Frankl. Estou agora na segunda parte do livro, o livro tem 2 partes. Sim. E estou arrepiado porque é um livro muito impactante. Lá está, que nos mostra alguém que viveu o terror de um campo de concentração, que perde a mulher, perde a família toda e consegue sair de lá e, mais uma vez, ser realizado, ou seja, criou uma nova vertente à própria psicologia. Sim, o logotherapy, exatamente. Sim, a logotherapy. E lá está, e que nos mostra que nós podemos passar por algo extremamente impactante pela negativa, mas se tivermos o propósito, a visão, onde é que eu quero estar, quem é que eu quero ser, é isso que nos vai puxar, não é? Aquilo que faz-nos um pulo. Por muito mal que nós estejamos agora, ter aquela visão de eu quero chegar ali e acreditar que eu chego lá. E eu lembro-me que nos meus piores dias eu dizia isso sempre, eu hoje estou aqui, eu não sei como é que eu vou chegar ali, mas eu sei que vou lá chegar. Okay? E era isso que me ia guiando. Portanto, esses 2 livros acho que é uma leitura que... E devemos lê-los várias vezes. Porquê? Porque lês agora, tens uma certa consciência. Exato. Depois evoluís e depois vais ler 1 ano ou 2 mais tarde e mas eu não me lembro disto. Ou não vi isto desta forma. Outras coisas do livro saltam, sim. Dependendo do que estamos a viver naquele momento, sim, não é? Sim. E da pessoa que vamos transformando. Sim. Jorge, imagine que entra numa máquina do tempo. Sim. Ok? E vai visitar o Jorge com 18 anos. O que é que lhe diria? Olha, diria-lhe que és suficiente, you are enough, porque o Jorge de 18 anos era alguém que tinha autoestima 0, portanto dizia-lhe que ele era bom o suficiente, dizia-lhe que ele era amado, dizia-lhe que estava tudo bem e dizia-lhe que o que quer que, embora ele soubesse disso, e ele sempre, acho que sempre procurou isso, não é? O Jorge, eu sempre fui muito rebelde e sempre procurei a felicidade, dizia-lhe sim para ele continuar a acreditar nisso, que qualquer coisa era possível. Portanto, eu ainda hoje digo, tudo aquilo a que eu me propus eu consegui, que qualquer coisa seria possível, não era preciso, era tanta dor e tanto esforço para o conseguir. Dizia para ele, go the easy way, ou seja, vai pela forma mais fácil, não queres sempre ir pela parte mais difícil, que é para provares a ti próprio que és bom o suficiente e que és forte, não queres ir sempre por aí, procura ir pela forma mais fácil. Não faças a tua vida tão difícil, porque ela não tem que ser assim. Portanto, basicamente, dizia-lhe isso. E se fosse ao futuro, o que é que gostava de encontrar com o Jorge de 80 anos? Olha, o Jorge de 80 anos gostava de o encontrar calmo, sereno, realizado, feliz, olhar para trás e ver que tinha vivido uma vida bem vivida, que tinha deixado este mundo melhor, ou que o mundo estava um pouco melhor por culpa dele, por responsabilidade dele, e que fosse um contador de histórias. Percebes? Que fosse um contador de histórias, alguém que tivesse, lá está, uma vida repleta de histórias, e já hoje o tenho, felizmente, e grande parte delas não foram histórias felizes ou com final feliz, mas que é como aquele diálogo entre o mestre e o aluno, não é? Em que ele diz como é que aprende a fazer boas decisões, e o mestre diz-lhe experiência, ele diz experiência, e como é que eu ganho experiência? Mais decisões, não é? Portanto, que fosse um contador de histórias que conseguisse contar essas histórias que ele viveu, e acima de tudo é isso que eu me orgulho hoje, foi as coisas menos boas que eu fiz e o que eu consegui fazer com elas, e que com isso inspirasse os outros. Portanto, sereno, feliz e um contador de histórias. Muito bem. Jorge, costuma oferecer livros? Sim. Qual é o livro que mais costuma oferecer? O meu. De facto, é o meu, que é... meu que não é meu, que é da Nono. É a biografia dela, ou seja, aquilo que eu aprendi e a história da vida dela. Se tivesse de escrever, ou se pudesse escrever um cartaz
grande, assim, para mostrar a todo mundo, o que é que lá punha? Ser feliz é fácil. E acredita nisso? Sim. Sim. Nós é que fazemos isso difícil. É tão fácil, não é? Tu olhas, não sei se tens filhos. Ainda não. Apesar dos meus pais porem uma pressão enorme desde que tenho 18 anos, que com uma grande sorte o meu irmão conseguiu aliviar. E tem um irmão mais novo. Mas pronto, mas já foste miúdo, certo? Sim. E para nós a felicidade era uma coisa simples, não é? Nós éramos felizes com uma lata, com uma folha, com aquilo que fosse. Nós é que vamos criando barreiras para a felicidade, nós é que vamos criando regras para a felicidade, nós é que vamos criando limites para a felicidade. Portanto, ser feliz é fácil e é possível. Seria isso. Muito bem. Onde é que podemos encontrar mais informações sobre o Jorge Coutinho e a BeCoach? jorgecoutinho.com ou então becoach.pt. Muito bem. Jorge, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Jorge. 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 Obrigado.